nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Olá, querido internauta, começando mais um programa Luz da Fé e nós estamos nessa caminhada, tocando, entendendo a beleza dos sacramentos, né? Deus nos fala tanto, esse Cristo vivo e vivificante, como ouvimos no programa da semana passada. Ele quer realizar uma obra nova em nós. E uma obra que Ele quer realizar na minha vida, na sua vida, Ele também quer realizar essa obra de restauração na vida de tantas outras pessoas. Por isso, eu quero dizer para você, se você ainda não é sócio evangelizador da Canção Nova, o que você está esperando? Venha ser nosso parceiro na evangelização, evangelize conosco, venha ser sócio evangelizador. Mas como é que eu faço, Alexandre? Muito simples, está aparecendo aí no seu vídeo, clube.cançãonova.com. clube.cançãonova.com, você entra, você se cadastra e você vai estar nos ajudando a continuar evangelizando, levando esse canal, que eu tenho certeza que você já está inscrito também nesse canal. Se não está, está se inscrevendo agora. Esse canal é um instrumento de evangelização. E tudo isso, canal Canção Nova Oficial, que você está dando like, o joinha, está se inscrevendo. Então esse canal e todos os meios que a Canção Nova usa para evangelizar, só é possível graças a você, a sua generosidade. Portanto, muito obrigado. Só posso dizer isso, muito obrigado, Deus lhe pague, Deus lhe abençoe, Deus lhe retribua a sua generosidade, muitas e muitas e muitas bênçãos. Bom, vamos prosseguir? O Catecismo da Igreja Católica, estamos meditando sobre a economia sacramental e agora a partir do número 1117 vai falar aqui sobre os sacramentos da Igreja. E vai dizer que os sacramentos eles são da Igreja, número 1118, é do 1117 até o 1121. E aqui no número 1118 diz que os sacramentos são da Igreja no duplo sentido de que existem, primeiro, por meio dela e depois para ela. São por meio da Igreja, pois esta é o sacramento da ação de Cristo operando em seu seio graças à missão do Espírito Santo. E são também para a Igreja, pois são esses sacramentos que fazem a Igreja. Com efeito, manifestam e comunicam aos homens, sobretudo na Eucaristia, o mistério da comunhão do Deus Amor, uno em três pessoas. Veja, então os sacramentos eles são da Igreja e eles existem, né, por meio dela e para ela, né? São por meio da Igreja, pois a Igreja é o sacramento da ação de Cristo, operando em seu seio graças à missão do Espírito Santo. E são também para a Igreja. Por quê? Porque esses sacramentos fazem a Igreja. Fazem a Igreja acontecer. Com efeito, manifesta e comunica aos homens, sobretudo na Eucaristia, esse mistério da comunhão do Deus Amor. Esse Deus que é trino, Deus que se manifesta, uno em três pessoas. Nosso querido professor Felipe Aquino, né? Que não dispensa apresentações, professor Felipe Aquino. Inclusive, se você também já quer indicar aqui um dos vídeos do nosso canal aqui no YouTube, do Canção Oficial, o The Church, para você acompanhar, The Church, né? A igreja. Então, The Church, você acompanha, são vídeos explicativos do nosso querido professor Felipe Aquino. Então você que tem dúvida de catequese, o professor Felipe Aquino explica direitinho lá no The Church. Gostou do inglês? Arrebentei agora, né? E você encontra esse artigo no portal Canção Nova. Portal Canção Nova, aquele lá que você, quando clica lá, no seu computador, você põe lá cançãonova.com. Você abriu ali, entrou no portal Canção Nova. Ali no portal Canção Nova tem o canal da formação. Dentro desse canal da formação tem vários artigos, né, de vários colunistas nossos. E um deles é o nosso querido professor Felipe Aquino. E aqui tem um artigo dele intitulado Os Sacramentos foram instituídos por Deus. Eu vou ler só o começo, porque aqui tem uma expressão que eu achei muito interessante. Ele diz assim: sacramentos são canais da graça de Deus, pois nos trazem a salvação que Jesus conquistou para nós com os méritos de sua paixão, morte na cruz e ressurreição. A Igreja é o grande sacramento da salvação que Jesus instituiu para ministrar, ou seja, distribuir os 7 sacramentos. Ela, a Igreja, é o corpo de Cristo, a arca de Noé que nos abriga do dilúvio do pecado. Os 7 sacramentos foram todos instituídos por Jesus para salvar o homem. E o que eu achei aqui que me chamou muita atenção, essa expressão que o professor Felipe Aquino diz aqui, que ele escreve, ela, a Igreja, é o corpo de Cristo, a arca de Noé, que nos abriga do dilúvio do pecado. Então, a Igreja é essa arca de Noé, que nos abriga do dilúvio do pecado.
E de onde vem essa expressão, né? A Arca de Noé, vem lá do livro do Gênesis. Eu quero ler para você, porque quando o professor Felipe Aquino usou essa expressão para falar da igreja, eu me lembrei aqui de algo muito interessante que está aqui no livro do Gênesis, capítulo 6, falando de Noé, que recebeu a ordem de Deus para construir a arca, né? E diz aqui, Gênesis 6, versículo 9, esta é a história de Noé, : Noé era homem justo e íntegro entre os contemporâneos e sempre andava com Deus. Veja, ele viveu num tempo que vai dizer aqui a palavra que Deus viu que a terra estava pervertida. Toda a humanidade tinha pervertido sua conduta na terra, daí veio o dilúvio. Então na terra só havia perversão, só havia pecado, mas havia um homem chamado Noé. E diz a palavra que esse homem era justo e íntegro. E essa expressão tão bonita, Noé sempre andava com Deus. Caminhar com Deus. Meu irmão e minha irmã, você tem caminhado com Deus? Como que você tem caminhado? Noé era um homem que caminhava com Deus. Nós temos que pedir hoje essa graça, de a partir dos sacramentos, da experiência com os sacramentos, sermos homens e mulheres que caminham, que andam com Deus. Deus que é a nossa salvação, por isso que Ele nos deu os sacramentos. São meios pelos quais nós vamos experimentar a graça de Deus agindo em nós. Vamos experimentar essa graça da salvação acontecendo, se concretizando em nossas vidas. Mas para isso também nós precisamos querer fazer experiência de andar com Deus, de caminhar lado a lado com Deus, de dar cada passo junto com os passos de Deus. Você tem feito isso, meu irmão e minha irmã? Com quem você tem caminhado? Tem caminhado com Deus ou tem caminhado com o encardido, como dizia o saudoso Padre Léo? Eu não quero caminhar com o encardido, eu não quero caminhar com o pecado, eu não quero caminhar com o mal, eu quero caminhar com Deus. Peça hoje essa graça, a graça de poder caminhar com Deus a cada dia e caminhando com Deus fazer essa linda experiência. Deus caminha comigo. E Deus que caminha comigo, Ele me leva a cada dia a experimentar mais e mais a alegria da salvação. Queremos estar dentro dessa grande arca de Noé que é a igreja, sermos homens e mulheres da igreja. Eu sempre gosto de repetir isso, jamais temos que ter vergonha de sermos homens e mulheres da igreja. As pessoas podem debochar, ridicularizar, deixe que ridicularizem, deixe que debochem, deixe escarnecer. O importante é você permanecer fiel, permaneça na igreja. Ela é a Arca de Noé, como nos ensina nosso querido professor Felipe Aquino, nesse artigo que eu acabei de ler para você. Quero terminar esse Luz da Fé contando para você as 11 lições da Arca de Noé. É um artigo bem humorado, né? Porque a vida também tem que ser levada com bom humor, né? Se a gente só fica azedo, amargo, sisudo, aí a coisa fica difícil, né? Então a gente tem que ter bom humor também. Então eu quero contar para você as coisas importantes, 11 coisas importantes que a gente aprende com a Arca de Noé. E aí você fica para refletir, né? Porque o Luz da Fé é para a gente ficar parar e pensar e refletir um pouquinho. Então veja, diz aqui o seguinte, primeira lição, não perca o barco. Segunda lição, lembre-se de que estamos todos no mesmo barco. Terceira, planeje para o futuro, não estava chovendo quando Noé construiu a arca. Quarto, mantenha-se em forma. Quando você tiver 60 anos, alguém pode lhe pedir para fazer algo realmente grande. Quinto, não dê ouvidos aos críticos. Apenas continue a fazer o trabalho que precisa ser feito. Foi o que Noé fez, né? Sexto, construa seu futuro em terreno alto. Sétimo, por segurança, viaje em pares. Oitavo, a velocidade nem sempre é uma vantagem. Os caramujos estavam a bordo com os leopardos. É verdade, né? Estavam ali tudo na arca. Os animais rápidos e os animais lentos. Então, menos, não corra tanto, não precisa correr tanto. Vamos lá, a nona lição. Quando estiver estressado, flutue por um tempo. Como a Arca de Noé, né? Fica flutuando ali. Décimo, lembre-se, a arca foi construída por amadores, o Titanic por profissionais. Você sabe o que aconteceu com o Titanic, né? O comandante lá do navio, né? O dono do navio do Titanic dizia, olha, nem Deus afunda esse navio, né? Você viu no que deu, né? A história, né? O Titanic foi lá, passou no iceberg, arrebentou-se todo e afundou, né? E a Arca de Noé, firme e forte, resistiu ao dilúvio. 11ª lição, a última, não importa a tempestade, pois quando você está com Deus, há sempre um arco-íris te esperando. Que bom isso. Agradeça a Deus agora. Feche seus olhos e diga obrigado, Senhor, porque eu sei
que por maior que seja a tempestade, o Senhor está comigo, o Senhor está ao meu lado, sempre ao meu lado. Eu sei que tem, após essa tempestade, um arco-íris me esperando. Depois dessa tempestade, virá um tempo de paz e de alegria em minha vida. Obrigado, Senhor. Amém. Deus abençoe você. Até o próximo programa, se Deus quiser. Um forte abraço.